Gente, esse é o meu segundo vídeo sobre saúde mental no Setembro Amarelo e hoje eu queria falar sobre comparação. A gente vive se comparando com outras pessoas, né? A gente abre o LinkedIn e pensa, eu queria ter a carreira dessa pessoa. A gente abre o Twitter e pensa, eu queria ter a popularidade dessa pessoa. A gente abre o Instagram e pensa, eu queria ter o corpo dessa pessoa, ou o namorado dessa pessoa. É óbvio que nada disso é saudável, mas é difícil evitar. Eu mesmo não consigo. Só que esses dias eu lembrei de uma coisa que eu li num livro e que tem me ajudado a me policiar com esses pensamentos. Tem um pouco a ver com aquele outro vídeo que eu fiz na virada do ano sobre programação neurolinguística. Mas o mais curioso é que eu não li num livro de PNL, eu li num livro de RPG. O Gay Nerd é o seu canal sobre cultura nerd, cultura pop e cultura LGBT. Se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Vai ser um prazer conversar com você. Bom, que história é essa de RPG que funciona como autoajuda? É o seguinte, se você já foi mestre de alguma campanha de Dungeons & Dragons ou de qualquer outro RPG, provavelmente você conhece um encantamento chamado desejo. Basicamente, esse feitiço permite que os jogadores, os aventureiros, consigam qualquer coisa que eles puderem imaginar. Então, se o mestre precisar desse recurso na narrativa, por exemplo, tem um gênio da lâmpada ou um poço dos desejos, o livro de regras do Dungeons & Dragons tem algumas explicações de como esse desejo pode ser aplicado. Mas tem um detalhe que só os veteranos de Dungeons & Dragons têm malícia para sacar. Quando o jogador formula o seu desejo, ele precisa falar isso em voz alta. Mas o mestre de jogo tem total liberdade para encontrar alguma brecha nessa frase e não realizar exatamente aquilo que o jogador queria. Então, por exemplo, digamos que o jogador fale, eu quero ser o herói mais inteligente do nosso grupo. O mestre, em vez de aumentar o índice de inteligência dele, baixa o índice de inteligência de todos os outros. Ou sei lá, o cara fala, eu quero poder voar. O mestre vai lá e transforma ele numa coruja, O desejo não falava nada sobre continuar sendo um ser humano. A graça é que as consequências erradas desse desejo podem ser uma boa motivação para a próxima aventura nessa campanha. Por exemplo, agora os caras têm que encontrar um mago super poderoso que vai transformar essa coruja de volta num ser humano. Onde eu quero chegar com essa explicação? É aquela frase clássica, cuidado com o que você deseja. Não só no RPG, mas também na vida real. Meu exemplo pessoal, eu sou um cara que entra na academia e não olha para os lados. Não porque eu seja super concentrado, mas porque toda vez que eu vejo um cara sarado, eu não consigo não pensar, eu queria ter o corpo desse cara. A minha insatisfação com o meu corpo já foi pior, mas ela ainda é tão arraigada, tão inconsciente, que esse tipo de comparação vem automaticamente. Se eu vejo um cara com um corpo super incrível, é muito mais provável eu sentir inveja do que tesão. Antes de continuar, eu quero só fazer uma ressalva rápida. Eu sei que o meu corpo tá super próximo da estética, do padrão que a sociedade valoriza. A minha encanação com o meu corpo é muito menos cruel do que a de outras pessoas, Por exemplo, as pessoas gordas, que podem sofrer não só dessa cobrança interna, mas também de uma cobrança externa. Então eu só queria diferenciar aqui que eu tô falando especificamente de pressão estética, não de gordofobia. Eu tenho a impressão de que quase todo gay tem alguma noia com o corpo, A pessoa se acha gorda demais ou magra demais, ou não se acha sarada o suficiente, ou alta demais ou baixa demais, enfim, ninguém nunca tá satisfeito. E eu sou mais um exemplo disso. Só que aí veio a pandemia. Eu, sem poder treinar e super preocupado com a minha própria saúde, com a minha imunidade, como todo mundo. E essas duas coisas me fizeram pensar a respeito dessa frase. Eu queria ter o corpo desse cara. E me fizeram pensar também nesse feitiço de Dungeons & Dragons. Porque a verdade é que eu não quero o corpo desse cara. Eu só quero a aparência, a parte externa. Se eu de fato ganhasse magicamente o corpo desse cara, se eu me transformasse nesse corpo, sabe-se lá o que ia vir de brinde nessa história. Eu não faço a mínima ideia de como é a saúde desse cara.
Eu não sei se ele tem doenças, se ele tem problemas crônicos, se ele tem algum transtorno psicológico, se ele tem algum vício. E a minha saúde é muito boa. Assim, eu tenho uma excelente imunidade. Eu nunca quebrei um osso, eu nunca fiz nenhuma cirurgia, eu não tenho nenhuma doença crônica. Eu só fui internado num hospital uma vez, porque eu tive uma pedra no rim faz uns 4 anos. E expeli a pedra naturalmente e tenho monitorado a situação, tá tudo sob controle desde então. Ou seja, essa frase, eu queria ter o corpo desse cara, é super injusta com o meu corpo. Então eu tô tentando me policiar melhor com as coisas que eu penso, os desejos que eu faço, mesmo que seja só pra mim, assim, dentro da minha cabeça. Porque como eu expliquei lá naquele vídeo sobre programação neurolinguística, segundo a PNL, as palavras têm o poder de programar o nosso cérebro. E, portanto, programar a nossa realidade. Aquele papo de seu desejo é uma ordem? Seu desejo é uma ordem. Então, quando você estiver se sentindo frustrado, se comparando com outras pessoas, pensando no que você quer, no que você deseja, pensa um pouco que tipo de mensagem você está mandando para o seu próprio cérebro. Se você fosse um mestre de RPG e pudesse sacanear esse desejo, que sacanagem você está dando margem para acontecer com você mesmo. Eu falei aqui sobre corpo, mas isso vale para qualquer coisa. A gente está sempre tão insatisfeito com as coisas que deram errado que a gente não presta atenção nas coisas que estão dando certo. E por falar em coisas que dão errado, tem um negócio que eu já expliquei naquele vídeo sobre fracassos do cinema, que eu vou deixar aqui no ícone até para você assistir, que é o seguinte: a gente não tem a sabedoria no momento para entender se as coisas que acontecem com a gente são necessariamente boas ou ruins. Só o tempo é que diz. Então eu sei que é difícil, mas a gente tem que achar o nosso jeito para tentar controlar essa vozinha que fica tentando sabotar a nossa autoestima, a nossa história e a nossa saúde mental. Esse foi um dos meus jeitos, né? Pense como um mestre de RPG, e tem sido útil para mim e eu espero que seja útil para você também. Se você quiser continuar esse papo, desabafar suas insatisfações ou compartilhar como você aprendeu a lidar com elas, é só deixar aí seu comentário. Quem já é velho conhecido aqui do canal sabe que eu respondo tudo. E na primeira hora de cada vídeo, ou seja, na terça ou na sexta-feira, das 19 às 20 horas, eu fico online para responder tudo em tempo real. Não esquece de seguir o Gay Nerd nas redes sociais e dar um like nesse vídeo. Um beijão e a gente se vê em breve. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.